Eles riram da garota porque ela só tinha 10 anos, até consertar o motor de um avião militar. A base militar de Anápolis estava em alvoroço naquela manhã ensolarada de terça-feira. O coronel Martinez caminhava nervosamente pelo hangar principal, observando o caça F-5 Tiger II que permanecia imóvel há 3 dias. Suas botas militares ecoavam pelo chão de concreto enquanto ele checava o relógio pela 10ª vez em 5 minutos. Maldição! Murmurou entre os dentes, passando a mão pelo cabelo grisalho. Se não conseguirmos colocar essa aeronave no ar até quinta-feira, vamos ter que cancelar o exercício mais importante do ano. Ao seu redor, uma equipe de 6 engenheiros mecânicos especializados em aviação militar trabalhava incansavelmente. Suas ferramentas brilhavam sob as luzes fluorescentes do hangar, enquanto eles desmontavam e remontavam peças do motor turbojato que se recusava a funcionar adequadamente. O sargento Silva, veterano com 20 anos de experiência, limpava o suor da testa com uma toalha suja de graxa. Coronel, já verificamos todos os sistemas, disse Silva, aproximando-se do superior hierárquico. Combustível, ignição, compressor, turbina, tudo parece estar funcionando perfeitamente quando testamos individualmente, mas quando tentamos ligar o motor completo, ele simplesmente não responde. Martinez suspirou profundamente, observando a aeronave que custará milhões aos cofres públicos. Era um dos caças mais modernos da esquadrão, essencial para as manobras militares que aconteceriam em apenas 2 dias. Representantes do alto comando viriam de Brasília especificamente para avaliar a capacidade operacional da base. E os especialistas de São Paulo? Perguntou o coronel, referindo-se aos técnicos civis que haviam sido chamados como reforço. Chegaram ontem à noite, senhor. Passaram a madrugada inteira analisando os manuais técnicos e fazendo testes diagnósticos. Também não conseguiram identificar o problema, respondeu o sargento, balançando a cabeça negativamente. Naquele momento, o som de uma motocicleta se aproximando chamou a atenção de todos no hangar. Era Marco Oliveira, um mecânico civil de meia-idade que prestava serviços esporádicos para a base militar. Sua Honda CB600 azul parou próximo à entrada principal, e ele desceu do veículo retirando o capacete protetor. Bom dia, coronel, cumprimentou Marco, caminhando em direção ao grupo. Soube que vocês estão com problemas no F-5. Trouxe uma ajuda extra. Martinez franziu o senho, não vendo ninguém além do mecânico civil. Que ajuda, Marco? Não estou vendo ninguém com você. Marco sorriu misteriosamente e fez um gesto em direção à motocicleta. Ela ainda está colocando o equipamento de proteção. Pode confiar em mim, coronel. Sei que a situação é crítica. Os militares se entreolharam com expressões céticas. A pressão era imensa, e eles não podiam se dar ao luxo de perder tempo com soluções duvidosas. O exercício militar representava não apenas uma demonstração de força, mas também uma oportunidade crucial para a base manter seu orçamento anual e sua relevância estratégica. Alguns minutos depois, uma figura pequena emergiu de trás da motocicleta, ajustando um macacão azul marinho que parecia grande demais para seu corpo diminuto. Sofia Oliveira, de apenas 10 anos de idade, caminhava com confiança em direção ao grupo de militares e técnicos, carregando uma caixa de ferramentas que pesava quase tanto quanto ela. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo, e seus olhos castanhos brilhavam com uma inteligência que parecia desproporcional à sua idade. O macacão tinha o nome Sofia bordado no peito, evidenciando que não era um empréstimo de último minuto. Um silêncio constrangedor tomou conta do hangar. Os soldados, engenheiros e técnicos olhavam boquiabertos para a menina que se aproximava do caça militar como se fosse a coisa mais natural do mundo. O coronel Martinez sentiu uma mistura de incredulidade e irritação crescendo em seu peito. Marco, você está brincando comigo? Disse o coronel, com um tom de voz que revelava sua crescente impaciência. Eu pedi ajuda técnica especializada, não uma criança para fazer turismo na base militar. Sofia parou diante do grupo e cumprimentou educadamente. Bom dia, senhores. Sou Sofia Oliveira, filha do Marco. Soube que vocês estão com dificuldades no sistema propulsor do F-5 Tiger II. As risadas começaram baixo, como um murmúrio, mas rapidamente se espalharam pelo hangar. O sargento Silva foi o primeiro a soltar uma gargalhada aberta, seguido pelos outros militares.
Mesmo os técnicos civis, normalmente mais reservados, não conseguiram conter sorrisos irônicos. Olha só, disse o cabo Ferreira, um jovem soldado de 22 anos, a menina fala como se entendesse de motores de caça. Que fofinha! Talvez ela possa nos ajudar a trocar as rodas da aeronave também, zombou outro técnico, provocando mais risadas. Marco observava a cena com uma expressão séria, conhecendo perfeitamente as habilidades extraordinárias de sua filha. Havia anos ele testemunhava o talento inato de Sofia para a mecânica, mas sabia que seria difícil convencer estranhos sobre as capacidades excepcionais de uma criança. Coronel, eu entendo sua reação, disse Marco calmamente, mas peço apenas 5 minutos. Deixe que ela dê uma olhada no motor. Se não conseguir identificar nada novo, nós vamos embora e não incomodaremos mais. Sofia permaneceu impassível diante das risadas e comentários sarcásticos. Ela havia enfrentado ceticismo similar em outras ocasiões e aprenderá que a melhor resposta era sempre demonstrar suas habilidades através de ações, não palavras. O coronel Martinez olhou para seu relógio novamente, calculando mentalmente o tempo que estava perdendo. 3 dias de trabalho intensivo não haviam produzido resultados, e a pressão do alto comando aumentava a cada hora. Por mais absurda que parecesse a situação, ele decidiu conceder os 5 minutos solicitados pelo mecânico civil. Está bem, Marco, disse Martinez com um suspiro resignado. 5 minutos. Mas se isso for algum tipo de pegadinha ou perda de tempo, vocês dois serão banidos permanentemente desta base militar. Entendido, senhor, respondeu Marco, fazendo continência. Sofia se aproximou da aeronave F-5 Tiger II com passos medidos e seguros. Seus olhos percorreram a fuselagem metálica, observando cada detalhe da construção. Colocou sua pequena caixa de ferramentas no chão e retirou uma lanterna LED de alta potência. Posso abrir o compartimento do motor? Perguntou educadamente ao coronel. Já está aberto, respondeu Martinez, apontando para a seção dianteira da aeronave onde os painéis de acesso estavam removidos, revelando o complexo sistema do motor turbojato. A menina se aproximou do motor e começou uma inspeção visual meticulosa. Diferentemente dos adultos que haviam trabalhado no problema, ela não se apressou em mexer nas peças ou fazer testes imediatos. Em vez disso, permaneceu em silêncio por quase 2 minutos, observando atentamente cada componente visível. Os militares e técnicos observavam a cena com uma mistura de diversão e impaciência. Alguns continuavam fazendo comentários sarcásticos em voz baixa, enquanto outros simplesmente balançavam a cabeça em descrença. Olha como ela está concentrada, sussurrou o sargento Silva para um colega. Aposto que está imaginando que é uma verdadeira mecânica. Pelo menos ela está quieta, respondeu o outro. Crianças geralmente fazem muito barulho. Sofia ignorou completamente os comentários ao seu redor. Sua atenção estava totalmente focada no motor, e sua mente processava informações com uma velocidade impressionante. Ela havia estudado diagramas e manuais de motores turbojato durante meses, fascinada pela complexidade e elegância da engenharia aeronáutica. Depois de completar a inspeção visual, ela retirou de sua caixa de ferramentas um estetoscópio mecânico, um instrumento usado para detectar ruídos e vibrações em equipamentos. Era uma ferramenta profissional de qualidade, não um brinquedo. Poderiam ligar o motor por alguns segundos? Pediu Sofia, posicionando o estetoscópio em diferentes pontos do sistema propulsor. O coronel Martinez hesitou por um momento. Menina, esse motor vale mais que sua casa. Não podemos ficar ligando e desligando só para satisfazer sua curiosidade. Marco Oliveira deu um passo à frente, intervindo respeitosamente na conversa. Coronel, com todo respeito, vocês já tentaram ligar esse motor dezenas de vezes nos últimos 3 dias. Mais uma tentativa não vai causar danos adicionais, e pode fornecer informações valiosas. O coronel ponderou por alguns segundos. Era verdade que o motor havia sido testado repetidamente sem sucesso, e uma tentativa adicional não representaria risco significativo. Além disso, os 5 minutos prometidos ainda não haviam se esgotado. Está bem, disse Martinez, fazendo um sinal para o sargento Silva. Uma tentativa rápida, apenas para que ela possa ouvir o que quiser ouvir. Silva se dirigiu aos controles e iniciou a sequência de ignição do motor turbojato. O som característico do arranque ecoou pelo hangar, seguido pelo ruído crescente das turbinas.
Por alguns segundos, parecia que o motor funcionaria normalmente, mas então começou a apresentar irregularidades no funcionamento. Sofia moveu o estetoscópio rapidamente entre diferentes pontos do motor, concentrando-se especialmente na área do compressor centrífugo. Seus olhos se fecharam enquanto ela se focava inteiramente nos sons que chegavam através do instrumento de diagnóstico. Após 15 segundos, ela fez um gesto para que desligassem o motor. Silva interrompeu imediatamente a operação, e o hangar voltou ao silêncio relativo, com apenas o som dos ventiladores de refrigeração funcionando. Encontrei o problema, anunciou Sofia calmamente, guardando o estetoscópio em sua caixa de ferramentas. As risadas recomeçaram instantaneamente. Desta vez, foram ainda mais altas e debochadas que antes. A ideia de que uma criança de 10 anos pudesse identificar um problema que havia desafiado engenheiros experientes por 3 dias consecutivos parecia absolutamente ridícula. Ah, ela encontrou o problema, exclamou o cabo Ferreira, batendo palmas ironicamente. E qual seria, doutora? O problema está no compressor centrífugo, respondeu Sofia sem se intimidar. Especificamente, uma das palhetas do impelidor está desalinhada em aproximadamente 2 graus. Isso está causando vibração excessiva e interferindo no fluxo de ar, o que impede o motor de manter rotação estável. O hangar ficou em silêncio total. A explicação técnica precisa e detalhada pegou todos de surpresa. Não era o tipo de diagnóstico que uma criança inventaria ou repetiria de memória sem compreensão real. O sargento Silva franziu o senho. Menina, nós verificamos o compressor completamente. Todas as palhetas estão no lugar correto, conforme as especificações técnicas do manual. Vocês verificaram o alinhamento visual e as medidas básicas, replicou Sofia respeitosamente. Mas não mediram os ângulos precisos de cada palheta individual. Uma variação de 2 graus é quase imperceptível visualmente, mas suficiente para causar o problema que vocês estão enfrentando. O coronel Martinez cruzou os braços e encarou a menina com uma expressão mista de ceticismo e curiosidade crescente. A explicação de Sofia havia sido surpreendentemente técnica e específica, muito além do que seria esperado de uma criança tentando apenas impressionar adultos. Muito bem, Sofia, disse o coronel, decidindo testar a veracidade da afirmação. Se você realmente identificou o problema, deve ser capaz de corrigi-lo também. Certo? Sim, senhor, respondeu ela prontamente. Seria necessário remover o conjunto do compressor, localizar a palheta desalinhada e reajustá-la para o ângulo correto. O processo levaria aproximadamente 1h30. Os técnicos presentes se entreolharam com expressões incrédulas. Remover e reajustar componentes do compressor de um motor turbojato era uma operação complexa que exigia conhecimento técnico avançado e ferramentas especializadas. Era impensável que uma criança pudesse executar tal tarefa. Espere um minuto, interveio o engenheiro-chefe dos técnicos civis, um homem de 50 anos chamado Roberto Mendes. Mesmo que sua análise estivesse correta, o que duvido muito, esse tipo de reparo requer certificação técnica especializada. Uma criança não pode mexer em equipamentos militares de alta precisão. Marco Oliveira se aproximou do grupo, carregando uma pasta de documentos que havia trazido em sua motocicleta. Na verdade, senhores, Sofia possui todas as certificações necessárias para trabalhar com motores aeronáuticos. Ele abriu a pasta e começou a mostrar uma série de diplomas, certificados e documentos oficiais. Ela tem certificação em mecânica aeronáutica básica e avançada, emitida pelo CREAGOL. Também possui autorização especial para trabalhar com turbinas, concedida após exames rigorosos. O coronel Martinez pegou um dos documentos e examinou cuidadosamente. Era genuíno, com todos os selos e assinaturas oficiais necessários. A data mostrava que Sofia havia obtido a certificação apenas 2 meses antes, tornando-se a pessoa mais jovem na história do estado a receber tal qualificação. Como isso é possível? Perguntou Martinez, ainda processando a informação. Ela tem apenas 10 anos. Sofia é o que os especialistas chamam de prodígio, explicou Marco com orgulho paterno. Desde os 6 anos de idade, ela demonstra uma compreensão intuitiva extraordinária de sistemas mecânicos. Aos 8 anos, já consertava motores de automóveis sozinha. Decidimos formalizar seu conhecimento através de cursos e certificações oficiais.
Roberto Mendes permanecia cético. Certificações são uma coisa, experiência prática é outra completamente diferente. Motores de aviões militares são infinitamente mais complexos que motores de carros comuns. Posso provar minha competência, disse Sofia calmamente. Permitam-me corrigir o problema, e vocês poderão avaliar o resultado. Se eu não conseguir, vocês não perdem nada além do tempo que já estão perdendo de qualquer forma. O hangar ficou em silêncio enquanto todos processavam a proposta da menina. O coronel Martinez caminhou alguns metros afastando-se do grupo, claramente ponderando a situação extraordinária que se apresentava diante dele. Por um lado, a ideia de permitir que uma criança trabalhasse em equipamento militar de alto valor parecia completamente absurda. Por outro lado, 3 dias de trabalho intensivo pelos melhores técnicos disponíveis não haviam produzido resultados. O sargento Silva se aproximou do coronel e falou em voz baixa: Senhor, com todo respeito, acho que devemos considerar seriamente essa possibilidade. Estamos ficando sem opções, e o prazo está se esgotando rapidamente. Você está louco, Silva? Respondeu Martinez em um sussurro tenso. Se alguma coisa der errado, se ela danificar o motor ainda mais, minha carreira militar estará acabada. O alto comando nunca vai perdoar uma decisão dessas. Mas senhor, insistiu Silva, se não conseguirmos colocar essa aeronave no ar até quinta-feira, o resultado será o mesmo. O exercício será cancelado, e nossa credibilidade ficará comprometida de qualquer forma. Enquanto os 2 militares conversavam reservadamente, Sofia permanecia pacientemente ao lado de sua caixa de ferramentas. Ela havia aprendido através da experiência que pressionar adultos raramente produzia resultados positivos. A melhor estratégia era sempre permitir que eles chegassem às próprias conclusões no seu próprio ritmo. Roberto Mendes, o engenheiro-chefe dos técnicos civis, aproveitou o momento para examinar mais detalhadamente os certificados de Sofia. Sua expressão inicial de ceticismo começou a dar lugar a uma curiosidade genuína. Os documentos eram inquestionavelmente autênticos, e as qualificações listadas eram impressionantes mesmo para profissionais adultos experientes. Marco, disse Roberto, onde exatamente sua filha adquiriu todo esse conhecimento técnico? Existem universidades ou institutos especializados que oferecem esse tipo de formação para crianças. Marco sorriu com orgulho. Na verdade, Sofia é amplamente autodidata. Ela devora manuais técnicos como outras crianças leem gibis. Passa horas estudando diagramas de motores e sistemas mecânicos. Aos 7 anos, ela já havia memorizado o manual completo do motor Lycoming U320. Isso é impossível, murmurou Roberto, balançando a cabeça. O manual do Lycoming tem mais de 300 páginas de especificações técnicas complexas. Posso recitar qualquer seção que você quiser, ofereceu Sofia educadamente. Ou posso explicar as diferenças entre sistemas de ignição por magneto e eletrônica, se preferirem. Naquele momento, o coronel Martinez retornou ao grupo com uma expressão determinada. Havia tomado sua decisão, e embora fosse uma das mais arriscadas de sua carreira militar, era também a única opção viável que restava nas circunstâncias atuais. Sofia, disse ele formalmente, vou lhe conceder uma oportunidade. Você terá 2 horas para diagnosticar e corrigir o problema no motor. Estará sob supervisão constante de nossos técnicos, e qualquer sinal de que não sabe o que está fazendo resultará na interrupção imediata do trabalho. Sofia assentiu respeitosamente e imediatamente começou a organizar suas ferramentas. De sua caixa, ela retirou instrumentos de precisão que impressionaram até mesmo os técnicos mais experientes, micrômetros digitais, chaves torquímetricas calibradas, e um conjunto de ferramentas especializadas para trabalho em turbinas aeronáuticas. Primeiro, preciso remover o conjunto do compressor centrífugo, explicou ela, dirigindo-se tanto aos observadores quanto a si mesma como uma forma de organizar mentalmente os procedimentos. Isso requer o desacoplamento dos sistemas de lubrificação e refrigeração. Ela começou a trabalhar com movimentos precisos e seguros. Suas mãos pequenas, que inicialmente pareciam inadequadas para o trabalho, revelaram-se surpreendentemente vantajosas para alcançar espaços apertados dentro do compartimento do motor. Cada movimento era calculado e eficiente, sem hesitação ou tentativas desnecessárias. O sargento Silva observava atentamente cada passo do processo.
Como você sabe exatamente onde estão todas essas conexões? Perguntou, genuinamente curioso. Estudei os diagramas técnicos do motor General Electric J8521 durante meses, respondeu Sofia sem parar de trabalhar. Este é o motor usado no F5 Tiger II. Conheço a localização de cada componente, parafuso e conexão. Roberto Mendes se aproximou para observar mais de perto. Essa técnica de remoção que você está usando, onde aprendeu isso? Não está nos manuais padrão. Desenvolvi essa abordagem estudando diferentes metodologias, explicou Sofia, continuando sua desmontagem cuidadosa. Combinei técnicas dos manuais militares americanos com procedimentos de manutenção civil. Resulta em menos estresse nos componentes durante a remoção. Aos poucos, o ceticismo dos observadores começou a dar lugar ao espanto. Os movimentos de Sofia eram não apenas competentes, mas demonstravam uma compreensão profunda dos princípios mecânicos envolvidos. Ela não estava simplesmente seguindo um roteiro memorizado, mas adaptando suas ações às condições específicas encontradas. Após 40 minutos de trabalho meticuloso, ela conseguiu remover completamente o conjunto do compressor. Com uma lupa de precisão, começou a examinar cada uma das palhetas do impelidor, medindo ângulos com um transferidor digital de alta precisão. Aqui está, disse ela finalmente, apontando para uma palheta que parecia idêntica às outras. Esta palheta está desalinhada em 2,3 graus em relação à especificação. É quase imperceptível visualmente, mas suficiente para causar toda a instabilidade que vocês estavam enfrentando. O silêncio no hangar era agora de concentração e admiração, não mais de zombaria. Todos os presentes se aglomeraram ao redor de Sofia para observar a palheta que ela havia identificado. Mesmo com a lupa, a diferença era difícil de detectar para olhos não treinados. Com ferramentas de precisão microscópica, Sofia começou o delicado processo de reajustar a palheta desalinhada. Era um trabalho que exigia não apenas conhecimento técnico, mas também uma coordenação motora extraordinariamente refinada. O menor erro poderia danificar permanentemente o componente. A tolerância para este ajuste é de apenas 0,1 graus, explicou ela enquanto trabalhava. Qualquer variação além disso pode causar problemas diferentes, incluindo desequilíbrios que poderiam resultar em falha catastrófica do motor durante o voo. O coronel Martinez observava hipnotizado. Em toda sua carreira militar, ele havia visto muitos técnicos especializados trabalhando, mas nunca havia presenciado um nível de precisão e confiança como o que Sofia demonstrava. Suas mãos se moviam com a segurança de alguém que havia executado aquele procedimento centenas de vezes. Como você consegue ser tão precisa? Perguntou o cabo Ferreira, que havia parado completamente de fazer comentários sarcásticos. Prática e compreensão dos princípios físicos envolvidos, respondeu Sofia sem desviar a atenção de seu trabalho. Quando você entende como as forças aerodinâmicas interagem com a geometria das palhetas, o ajuste correto se torna intuitivo. Roberto Mendes balançou a cabeça em admiração. Eu tenho 25 anos de experiência em motores aeronáuticos, e nunca ouvi uma explicação tão clara e concisa sobre esse tipo de problema. Sofia continuou trabalhando por mais 20 minutos, fazendo ajustes microscópicos e verificando constantemente suas medições. Finalmente, ela se afastou do componente e anunciou: pronto. A palheta está agora alinhada exatamente conforme as especificações técnicas originais. Ela começou então o processo de remontagem, que revelou ser tão impressionante quanto a desmontagem havia sido. Cada peça foi recolocada em sua posição exata, cada conexão foi feita com a tensão correta, e cada sistema foi verificado antes de prosseguir para o próximo passo. Durante a remontagem, Sofia ofereceu explicações técnicas detalhadas sobre cada procedimento. Este torque específico de 45 Nm nas conexões da lubrificação é crucial, disse ela, ajustando sua chave torquimétrica. Torque insuficiente pode causar vazamentos, mas torque excessivo pode danificar as roscas do alumínio aeronáutico. Os técnicos presentes começaram a fazer perguntas técnicas específicas, testando o conhecimento de Sofia. Para surpresa de todos, ela respondia a cada pergunta com detalhes precisos e referências a manuais técnicos específicos. Era evidente que seu conhecimento não era superficial ou decorado, mas genuinamente compreendido e internalizado. Após 1 hora e 20 minutos de trabalho total,
Sofia finalizou a remontagem completa do conjunto do compressor. Ela limpou suas ferramentas cuidadosamente e as organizou de volta em sua caixa, demonstrando o mesmo nível de organização e precisão que havia caracterizado todo o seu trabalho. O motor está pronto para teste, anunciou ela calmamente, como se tivesse acabado de completar uma tarefa rotineira. O hangar ficou em silêncio absoluto. Era o momento que definiria se Sofia era realmente a prodígio que parecia ser, ou se toda aquela demonstração técnica havia sido apenas uma performance elaborada sem substância real. O coronel Martinez sentiu seu coração acelerar enquanto se aproximava dos controles do motor. Se isso não funcionar... Começou a dizer Martinez, mas parou no meio da frase, percebendo que expressar suas preocupações em voz alta não ajudaria ninguém. Vai funcionar, disse Sofia com uma confiança tranquila que impressionou a todos. O problema foi identificado corretamente e corrigido conforme as especificações técnicas apropriadas. O sargento Silva assumiu posição nos controles, suas mãos tremendo ligeiramente pela tensão do momento. Nos últimos 3 dias, cada tentativa de ligar o motor havia resultado em frustração e desapontamento. Desta vez, as expectativas eram ainda maiores. Iniciando sequência de ignição, anunciou Silva, seguindo os protocolos padrão. O som familiar do arranque ecoou pelo hangar, mas desta vez havia algo diferente. O ruído era mais suave, mais uniforme que nas tentativas anteriores. As turbinas começaram a girar com uma regularidade que não havia sido observada nos últimos dias. Rotação inicial estável, relatou Silva, monitorando os instrumentos. Pressão de combustível normal, temperatura dentro dos parâmetros. O motor continuou funcionando, mas agora com uma suavidade impressionante. O som característico do turbojato estava perfeitamente regular, sem as variações e irregularidades que haviam caracterizado todas as tentativas anteriores. Meu Deus, murmurou Roberto Mendes, observando os displays digitais que mostravam todos os parâmetros operacionais dentro da faixa verde. Ela realmente conseguiu. O motor está funcionando perfeitamente. O coronel Martinez não conseguia acreditar no que estava vendo. Depois de 3 dias de frustração com os melhores técnicos disponíveis, uma menina de 10 anos havia resolvido o problema em menos de 2 horas. Era algo que desafiava toda sua compreensão sobre competência técnica e experiência profissional. Podem aumentar a potência para teste completo, disse Sofia calmamente. O motor deve responder normalmente em todas as faixas operacionais. Silva aumentou gradualmente a potência, e o motor respondeu suavemente a cada ajuste. Todos os sistemas funcionavam em harmonia perfeita, exatamente como deveriam funcionar em uma aeronave de combate de alta performance. Incredível, sussurrou o cabo Ferreira, que havia sido um dos mais céticos no início da manhã. Ela realmente fez isso. Uma criança de 10 anos conseguiu o que nós não conseguimos em 3 dias. Lágrimas de emoção começaram a se formar nos olhos de Marco Oliveira enquanto ele observava sua filha sendo reconhecida pelos profissionais ao seu redor. Durante anos, ele havia acreditado no talento extraordinário de Sofia, mas raramente tinha oportunidades de demonstrá-lo para um público tão qualificado. Após 15 minutos de testes em diferentes níveis de potência, estava claro que o motor F5 Tiger II estava funcionando perfeitamente. Todos os parâmetros operacionais estavam dentro das especificações ideais, e a aeronave estava pronta para retornar ao serviço ativo. O coronel Martinez desligou o motor e se aproximou de Sofia com uma expressão de profundo respeito e admiração. Sofia, eu devo uma desculpa formal a você. Quando chegou esta manhã, eu a subestimei completamente com base em preconceitos sobre idade e aparência. Você demonstrou um nível de competência técnica que supera muitos profissionais com décadas de experiência. Não há problema, coronel, respondeu Sofia educadamente. Eu entendo que é natural as pessoas ficarem céticas quando veem uma criança em situações profissionais. O importante é que conseguimos resolver o problema a tempo. Roberto Mendes se aproximou, estendendo a mão para cumprimentar Sofia formalmente. Menina, em 25 anos de carreira, nunca vi nada parecido com o que você fez hoje. Seria uma honra trabalhar com você em projetos futuros. O sargento Silva, que havia sido inicialmente um dos mais zombeteiros, aproximou-se com lágrimas nos olhos. Sofia, peço desculpas pelas risadas e comentários desrespeitosos.
Você nos ensinou uma lição valiosa sobre não julgar as pessoas pelas aparências. Todos os técnicos e militares presentes no hangar começaram a aplaudir espontaneamente. Era um reconhecimento genuíno de uma competência extraordinária que havia salvado não apenas o exercício militar, mas também as carreiras de várias pessoas envolvidas no projeto. Sofia, disse o coronel Martinez solenemente, gostaria de fazer um convite oficial. A Força Aérea Brasileira tem interesse em estabelecer uma consultoria técnica permanente com você. Seu talento é exatamente o tipo de capacidade diferenciada que nossa instituição precisa. Marco Oliveira sorriu orgulhosamente enquanto observava sua filha sendo reconhecida por alguns dos profissionais mais qualificados do país. O que você acha, Sofia? Gostaria de trabalhar oficialmente com a Força Aérea? Seria uma honra, respondeu Sofia, mas gostaria de continuar meus estudos também. Ainda tenho muito a aprender sobre sistemas aeronáuticos avançados e tecnologias emergentes. Claro, concordou Martinez imediatamente. Podemos arranjar um cronograma flexível que permita você continuar sua educação formal enquanto contribui com nossa equipe técnica. Naquele momento, o som de várias motocicletas se aproximando chamou a atenção do grupo. Eram outros mecânicos da oficina de Marco, que haviam chegado para ajudar no que pensavam ser um problema técnico complexo. Quando viram Sofia sendo cumprimentada pelos militares, ficaram confusos. Marco, o que está acontecendo aqui? Perguntou um dos mecânicos. Pensei que vocês estivessem com problemas no motor do caça. O problema foi resolvido, respondeu Marco com um sorriso radiante. Pela minha filha. Sozinha. A notícia se espalhou rapidamente pela base militar. Em questão de horas, a história da menina prodígio que havia consertado um motor de caça militar estava sendo contada e recontada por soldados, oficiais e funcionários civis. O coronel Martinez organizou uma cerimônia improvisada para reconhecer oficialmente a contribuição de Sofia. É com grande orgulho que reconheço o trabalho excepcional de Sofia Oliveira, que aos 10 anos de idade demonstrou competência técnica superior e salvou nosso exercício militar mais importante do ano. Sofia recebeu um certificado de reconhecimento oficial da Força Aérea Brasileira, tornando-se a pessoa mais jovem na história da instituição a receber tal honraria. Mais importante que o reconhecimento, no entanto, foi a mudança de perspectiva que sua demonstração causou em todos os presentes. Hoje aprendemos que o talento verdadeiro não conhece idade, gênero ou aparência, concluiu o coronel Martinez. Sofia nos ensinou que devemos sempre estar abertos a possibilidades extraordinárias, mesmo quando elas vêm de fontes inesperadas. Quando pai e filha finalmente deixaram a base militar naquela tarde, o F-5 Tiger II estava pronto para o exercício que aconteceria na quinta-feira. Mais importante, todas as pessoas presentes no hangar naquela manhã haviam aprendido uma lição que carregariam pelo resto de suas vidas sobre respeito, humildade e o poder transformador do talento genuíno. A história de Sofia rapidamente se tornou lenda na Força Aérea Brasileira, inspirando uma nova geração de jovens a perseguir seus sonhos na aviação, independentemente de sua idade ou das expectativas sociais. Ela havia provado que com conhecimento, dedicação e coragem, até mesmo uma criança de 10 anos pode realizar o impossível. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta. Até a próxima!